Muitas pessoas pensam que só um falante nativo pode ensinar português de forma eficaz. No entanto, um professor que não seja português também pode ser uma excelente opção para quem aprende a língua. A qualidade do ensino depende de vários fatores, como a formação, a experiência e os métodos usados, e não apenas da nacionalidade do professor. Uma das principais vantagens de ter um professor não português é o facto de ele ter passado pelo mesmo processo de aprendizagem dos seus alunos. Por isso, compreende melhor as dificuldades que aparecem quando se estuda a gramática, a pronúncia ou o vocabulário. Além disso, consegue muitas vezes explicar certas regras de forma mais clara porque teve de as aprender conscientemente. Por outro lado, existem algumas desvantagens. Um professor não nativo pode ter limitações no conhecimento de expressões idiomáticas, gíria ou referências culturais menos conhecidas. Além disso, mesmo que tenha um nível muito elevado de português, é inevitável que mantenha pequenas diferenças de pronúncia ou cometa erros ocasionais que um falante nativo normalmente não cometeria. Em comparação, um professor falante nativo oferece um contacto mais direto com a língua, tal como é usada no dia a dia. Pode transmitir de forma natural aspectos da cultura, da comunicação informal e das diferentes variedades do português. A sua pronúncia serve também como modelo autêntico para os alunos. Apesar disso, ser falante nativo não garante automaticamente que se seja um bom professor. Algumas pessoas dominam perfeitamente a língua, mas têm dificuldade em explicar regras ou em adaptar as aulas às necessidades dos estudantes. Portanto, é perfeitamente possível ter um não português como professor de português. Tanto professores nativos como não nativos podem ter vantagens e desvantagens. O mais importante é que o professor tenha um bom conhecimento da língua, preparação adequada e capacidade para ajudar os alunos a alcançar os seus objetivos. Muitas pessoas pensam que só um falante nativo pode ensinar português de forma eficaz. No entanto, um professor que não seja português também pode ser uma excelente opção para quem aprende a língua. A qualidade do ensino depende de vários fatores, como a formação, a experiência e os métodos usados, e não apenas da nacionalidade do professor. Uma das principais vantagens de ter um professor não português é o facto de ele ter passado pelo mesmo processo de aprendizagem dos seus alunos. Por isso, compreende melhor as dificuldades que aparecem quando se estuda a gramática, a pronúncia ou o vocabulário. Além disso, consegue muitas vezes explicar certas regras de forma mais clara porque teve de as aprender conscientemente. Por outro lado, existem algumas desvantagens. Um professor não nativo pode ter limitações no conhecimento de expressões idiomáticas, gíria ou referências culturais menos conhecidas. Além disso, mesmo que tenha um nível muito elevado de português, é inevitável que mantenha pequenas diferenças de pronúncia ou cometa erros ocasionais que um falante nativo normalmente não cometeria. Em comparação, um professor falante nativo oferece um contacto mais direto com a língua, tal como é usada no dia a dia. Pode transmitir de forma natural aspectos da cultura, da comunicação informal e das diferentes variedades do português. A sua pronúncia serve também como modelo autêntico para os alunos. Apesar disso, ser falante nativo não garante automaticamente que se seja um bom professor. Algumas pessoas dominam perfeitamente a língua, mas têm dificuldade em explicar regras ou em adaptar as aulas às necessidades dos estudantes. Portanto, é perfeitamente possível ter um não português como professor de português. Tanto professores nativos como não nativos podem ter vantagens e desvantagens. O mais importante é que o professor tenha um bom conhecimento da língua, preparação adequada e capacidade para ajudar os alunos a alcançar os seus objetivos.
Muitas pessoas pensam que só um falante nativo pode ensinar português de forma eficaz. No entanto, um professor que não seja português também pode ser uma excelente opção para quem aprende a língua. A qualidade do ensino depende de vários fatores, como a formação, a experiência e os métodos usados, e não apenas da nacionalidade do professor. Uma das principais vantagens de ter um professor não português é o facto de ele ter passado pelo mesmo processo de aprendizagem dos seus alunos. Por isso, compreende melhor as dificuldades que aparecem quando se estuda a gramática, a pronúncia ou o vocabulário. Além disso, consegue muitas vezes explicar certas regras de forma mais clara porque teve de as aprender conscientemente. Por outro lado, existem algumas desvantagens. Um professor não nativo pode ter limitações no conhecimento de expressões idiomáticas, gíria ou referências culturais menos conhecidas. Além disso, mesmo que tenha um nível muito elevado de português, é inevitável que mantenha pequenas diferenças de pronúncia ou cometa erros ocasionais que um falante nativo normalmente não cometeria. Em comparação, um professor falante nativo oferece um contacto mais direto com a língua, tal como é usada no dia-a-dia. Pode transmitir de forma natural aspectos da cultura, da comunicação informal e das diferentes variedades do português. A sua pronúncia serve também como modelo autêntico para os alunos. Apesar disso, ser falante nativo não garante automaticamente que se seja um bom professor. Algumas pessoas dominam perfeitamente a língua, mas têm dificuldade em explicar regras ou em adaptar as aulas às necessidades dos estudantes. Portanto, é perfeitamente possível ter um não português como professor de português. Tanto professores nativos como não nativos podem ter vantagens e desvantagens. O mais importante é que o professor tenha um bom conhecimento da língua, preparação adequada e capacidade para ajudar os alunos a alcançar os seus objetivos. Want to learn Portuguese, or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo, or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight to the point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor.